O título da mensagem que apresentaremos é Qual o cristianismo que vivemos? Tomamos como base Lucas 12, versículos 16 a 21, versículos 30 a 32, que passaremos a ler para os nossos ouvintes. Lucas 12, lemos assim a partir do versículo 16. E propôs-lhes Jesus uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Versículos 30 a 32. Porque as gentes do mundo buscam todas as coisas, mas vosso Pai sabe que haveis mister delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. São estas palavras introdutórias e então apresentamos o Evangelho puro ou conveniências. Uma pergunta que se levanta para razoamento. Será que aquelas pessoas que não conhecem o verdadeiro cristianismo nos têm visto como verdadeiros seguidores de Jesus? Existe coerência entre a nossa pregação e a nossa prática de vida? Seguidores de outras religiões são mais fiéis e mais obedientes aos princípios cristãos do que muitos que se dizem crentes? Pode-se até tomar o exemplo do apóstolo Paulo em sua época, um fariseu exemplar. Antes da sua conversão a Cristo, era um homem sincero aos princípios que abraçava. Fariseu zeloso, instruído na lei, não aceitava qualquer argumento contrário à sua crença. Hoje existem centenas de religiosos com o mesmo caráter. Com o que devemos nos preocupar? A primeira preocupação do cristão deve ser obedecer ao Senhor Jesus e viver de acordo com os seus preceitos e com a sua vontade, a fim de que ele possa concretizar seus propósitos de salvação em nossa vida. João capítulo 14 e versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas vamos à questão do valor.
O que se entende por valor? Em muitas ocasiões, as pessoas estão valorizando muito os dons e os talentos e esquecendo de valorizar o caráter, isto é, os frutos. Para muitos, o valor do crente está em cantar bonito, ter muitas visões, falar muitas línguas estranhas. Isso, de fato, tem o seu valor, mas não é tudo. Parece que, atualmente, em muitos casos, os valores estão mudando de posição. Então, ser cristão em todo o tempo. Devemos ser cristãos não apenas para receber bênçãos, mas também na hora da luta, da enfermidade, nos dias maus. O cristianismo autêntico é aquele ensinado pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12 a 13. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo amava e servia a um Deus em quaisquer circunstâncias, favoráveis ou desfavoráveis, com emprego ou sem ele. Ele considerava a vida em Jesus mais importante do que qualquer bem material. É preciso que cada cristão tenha o entendimento de que o Senhor Jesus deve ser adorado pelo que ele é, e não apenas pelas bênçãos que ele nos concede. Fatos que comprometem um cristianismo genuíno. O que fez com que as pessoas que viviam em Antioquia identificassem os discípulos de Jesus como cristãos. Aquelas pessoas reconheceram que eles possuíam as mesmas características de Jesus. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles eram misericordiosos, fiéis, leais, verdadeiros, pregavam com ousadia, sofriam perseguições, mas permaneciam fiéis, operavam milagres e maravilhas no nome de Jesus e eram homens cheios do Espírito Santo e de fé. E eu pergunto ao meu prezado ouvinte, que tipo de cristianismo está sendo vivenciado? O cristianismo ensinado por Jesus é um evangelho prático. O homem se arrepende, é transformado pelo poder de Deus e produz bons frutos. É identificado com Jesus, que é manso, humilde, misericordioso, revestido do Espírito Santo, ora e vigia constantemente para viver em pureza e santidade. E eu digo então, cuidado com o pecado. O diabo sente prazer em enganar a muitos, fazendo-os acreditar que nem tudo é pecado, trazendo confusão sobre o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que é condenado por ele. Paulo foi muito claro quando escreveu aos Romanos sobre o assunto. Romanos capítulo 6, versículos 11 a 14. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diferença que precisa ser observada. Se alguém quer ser identificado como cristão, deve pensar, sentir e agir como o Senhor Jesus, ser cheio do Espírito Santo, a fim de que seu fruto seja achado na pessoa. É preciso que se faça a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e participante do movimento do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo significa deixar-se dominar por Ele, dar todo o nosso coração para Ele, lembrar a parábola contada por Jesus em Lucas 12, versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ser participante do movimento do Espírito é diferente. O crente não pode viver somente experimentando a presença do Espírito Santo em alguns momentos. Ele deve ser presente no nosso dia a dia. Pilares do cristianismo. Quando se fala em cristianismo verdadeiro, pressupõe-se algumas crenças ou doutrinas que servem como pilares que sustentam a fé dos adeptos, tais como a doutrina da existência de Deus, doutrina da salvação e a evitar-se do pecado. O pilar principal, o cristianismo é uma crença assentada no próprio Cristo. Ele é o único que pode religar o homem a Deus. Vários textos bíblicos nos levam a crer nesta verdade. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3, repetindo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Filipenses 2, 9. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Este é o maior testemunho de que o cristianismo está alicerçado em Jesus Cristo. João 3, 16 e 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, tempo presente. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E concluindo, voltando ao princípio da fé, muitas igrejas estão propagando um evangelho egocêntrico, exclusivamente triunfalista, que só leva a pessoa a pensar em si mesma e a tentar alcançar tudo o que deseja. Alguns até dizimam e dão ofertas contando que o pregador comente aquilo que eles querem ouvir.
As pessoas chegam à igreja, ficam inibidas porque ninguém lhes dá a devida atenção. Poucos são os que visitam um irmão que se desviou ou que está enfermo, porque estão envolvidos em interesses egoístas e mesquinhos. Não é pecado buscar a prosperidade. Esta não se limita apenas à riqueza, mas ao bem-estar para suprir as nossas necessidades, sem colocar o coração, o amor, as coisas materiais. Prosperidade na Bíblia é sinônimo de provisão, saúde, paz, alegria no Espírito Santo. Qual é o motivo de nosso viver? Qual é a nossa prática cristã? Lembremos-nos dos cristãos da igreja primitiva, os quais enfatizam o arrependimento, a comunhão com Deus, o amor ao próximo e a união entre os irmãos. Viver uma vida verdadeiramente cristã.